Meus irmãos, minhas irmãs, a todos vocês a minha saudação de paz e bem. Saúdo a todos com grande alegria, de maneira especial os meus irmãos no episcopado. Dirijo minha saudação também aos presbíteros, religiosos, religiosas, leigos e leigas que estão aqui presentes e a todos os meios de comunicações. Hoje queremos pedir ao Senhor da Messe, que a todos nos chamou, que deu descanso eterno aos nossos irmãos bispos que fizeram o seu retorno à casa do Pai. Fizeram a sua Páscoa desde a nossa última Assembleia, no ano passado. Gostaria também, neste momento, de fazer uma saudação aos familiares desses nossos irmãos, como também aos seus fiéis de suas igrejas particulares, onde deram o seu testemunho e foram a alegria do Evangelho a todos e todas nessas mesmas igrejas particulares. Neste momento eu gostaria de pedir ao Dom José, o bispo da Diocese de Divinópolis, Minas Gerais, que lesse o nome dos nossos irmãos falecidos desde a última Assembleia, fazendo memória neste momento. Dom Ramon Lopes Carroças, bispo emérito de Bom Jesus de Gurgueia. Dom Luciano José Cabral Duarte, arcebispo de Aracaju. Dom Miguel Fenelon Câmara, arcebispo de Teresina. Dom Conrado Walter, bispo emérito de Jacarezinho. Dom Celso José Pinto da Silva, arcebispo emérito de Teresina. Dom Dirceu Vedini, bispo de Foz do Iguaçu. Dom Antônio Possamay, bispo emérito de Ji-Paraná. Dom Friedrich Heiler, bispo emérito de Cruz Alta. Dom Francisco de Paula Victor, bispo auxiliar de Brasília. Dom José Belvino do Nascimento, bispo emérito de Divinópolis. Dom Silvestre Luiz Scandian, arcebispo emérito de Vitória do Espírito Santo. Com certeza, nossos irmãos foram iluminados durante todo o seu ministério episcopal pela luz da Palavra de Deus, essa fonte perene que nos fortalece e dá vigor para a missão. Como seria bonito, e se o tempo nos permitisse, ouvir as histórias de cada um no seu pastoreio. Nós iríamos passar uma boa parte da nossa Assembleia ouvindo essas histórias, mas o tempo não nos permite. Gostaria de partilhar 3 pontos encontrados na liturgia da palavra que acreditam possam nos iluminar nesta Eucaristia. O primeiro está no Salmo 30, no qual o salmista, cheio de confiança, coloca-se inteiramente nas mãos amorosas de Deus. O segundo encontra-se no Evangelho, mas especialmente nas palavras de Jesus, dirigidas aos seus discípulos: Eu sou o pão da vida. Por fim, o terceiro ponto encontra-se na primeira leitura, na descrição do martírio de Santo Estevão, de maneira especial no fato de que o jovem Saulo o teria presenciado algo que, com certeza,
o marcou profundamente na sua vida. Caros irmãos, no Salmo 30, eu encontrei as palavras que me iluminaram ao dizer o meu sim diante do chamado da Igreja para o ministério episcopal. Nelas o salmista rezava: nas tuas mãos, abandonando-se totalmente nas mãos daquele que o tinha criado, amado e sempre acompanhado. Tal experiência, acredito, tenha sido feita pelos nossos irmãos que já partiram, pois foram capazes de viver o seu ministério, imbuídos de uma profunda confiança no Senhor, sabedores que Ele nunca abandona quem nele espera. Da mesma forma, todos nós já repetimos inúmeras vezes tais palavras: nas tuas mãos, particularmente nos momentos de grande dificuldade e solidão, pelos quais em nosso ministério já passamos. Repetimos as palavras como uma oração silenciosa, cheio de confiança, pois sabemos que podemos nos depositar na palma amorosa da mão de Deus. Sem dúvida alguma, uma experiência necessária a todos nós, a fim de que possamos descansar em Deus em meio às grandes fadigas e labutas que todos vivemos. De fato, somente convencido dos cuidados de Deus é que seremos capazes de comunicar a mesma confiança aos irmãos e às irmãs, principalmente aqueles que Ele próprio nos confiou. O segundo ponto encontra-se nas palavras de Jesus, dirigida aos seus discípulos: eu sou o pão da vida. De fato, nossos irmãos que já partiram ao longo do seu ministério episcopal foram alimentados pelo Senhor na partilha e comunhão de seu corpo e sangue. Hoje nos precedem e celebram o banquete eterno, recebidos à mesa do reino, longe de toda dor, de todo sofrimento, na contemplação daquele que durante toda a vida se colocaram a serviço. As palavras de Jesus do Evangelho são dirigidas aos seus discípulos e aos demais que o ouviam, principalmente direcionadas àqueles que tinham sido saciados pelos pães que foram multiplicados. Porém, o Senhor deseja aprofundar o discurso, fazendo-os reconhecer que Ele é o verdadeiro pão descido do céu, o enviado pelo Pai, o pão de vida plena para o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, a confiança que depositamos no Senhor deve ser alimentada cotidianamente por meio da nossa intimidade com Ele, de maneira especial na celebração do mistério pascal, a Eucaristia. De fato, os desafios para a evangelização são imensos e por vezes parecem intransponíveis. Muitos são os apelos de irmãos e irmãs nossos, famintos de sentidos, de rumo e principalmente de vida digna e plena, marcados por situações que clamam aos céus. Portanto, somente fortalecidos e alimentados com o pão da vida, na experiência cotidiana, é que vamos nos deixar tocar pela intimidade do Senhor. É que seremos capazes de realizar aí a missão que Ele mesmo nos confiou. Como pastores, chamados a conduzir as igrejas particulares, a nós confiadas, a fim de que sejamos sinais de uma verdadeira igreja em saída, sempre mais solidária, compassiva, generosa, próxima e ao lado dos pequenos e empobrecidos, sinal claro do cuidado de Deus. Por fim,
O último ponto se encontra na primeira leitura e diz respeito ao martírio de Santo Estevão, descrito por Lucas. De fato, ao descrever o martírio corajoso de Estevão, o autor insere no texto a figura do jovem Saulo, que recebeu aos seus pés as roupas daquele que morria. As palavras de Estevão, cheias de vigor, fé, com certeza foram gravadas no coração de Saulo, marcando-o para sempre. Muitos autores dizem que Saulo foi profundamente questionado pela fé e pelo testemunho dos primeiros cristãos, que ele mesmo levava acorrentados para as prisões. Aqui se encontra a força do testemunho do martírio, semente de novos cristãos, verdadeiros discípulos de Cristo. Podemos dizer que muitos de nós fomos tocados pelo testemunho de nossos irmãos que já partiram, pelas suas palavras, pelas suas atitudes que nos marcaram e nos animaram no caminho do serviço ao Senhor. Meus irmãos, o episcopado é um caminho de martiria, testemunho, uma estrada na direção da nossa total união a Cristo, que nos convida à doação plena e radical da própria vida. Sendo assim, ao olharmos para o martírio de Santo Estevão, somos chamados a reconhecer o caminho que devemos seguir, com os nossos olhos cheios de confiança, voltados para o Pai, na oferta cotidiana de nossas vidas, unindo-nos a Cristo, que se oferece a todos nós, na Eucaristia, cada dia, a cada momento que celebramos. Deste modo, assumiremos com alegria o despreendimento na nossa missão, na confiança de que o Senhor jamais irá nos abandonar. Nossas vidas e o nosso testemunho serão como sementes lançadas no terreno da história, como foram as vidas de tantos irmãos que nos precederam e que hoje nós estamos fazendo memória aqui nesta Eucaristia, a fim de que tais sementes, plantadas pelo Senhor nos corações de tantos homens e mulheres, líderes em nossas comunidades eclesiais de bases, possam, por meio da graça de Deus, fazer novos discípulos missionários para Jesus Cristo, para a sua igreja que caminha nesta terra. Por tudo isso, descanse em paz os nossos irmãos. Amém, amém, amém.